Como o tarô pode ser usado como uma ferramenta terapêutica de autoconhecimento? É preciso entender 3 conceitos da psicologia analítica junguiana: arquétipos, inconsciente coletivo e sincronicidade. Para Jung, inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique, formado por materiais que foram herdados da nossa ancestralidade humana, como imagens, comportamentos, conceitos, enfim, uma somatória de arquétipos cujas influências vão além da psique humana. E o que seriam arquétipos? Arquétipos são os traços funcionais do nosso inconsciente coletivo, da nossa psique. Acontece que eles não são observáveis em si linearmente. Arquétipo é uma imagem que se comunica com o seu consciente através de um pacote de informações impessoais que eles proporcionam. E para completar, segundo Jung, não existem coincidências, e sim sincronicidades. Sincronicidade é quando 2 eventos acontecem sem uma causa específica e carregam um significado pessoal. É como se o universo estivesse querendo falar com você. Com os conceitos de inconsciente coletivo, arquétipos e sincronicidade, Jung nos traz a visão de que não estamos separados do universo, que estamos conectados. E a ampliação desta consciência depende de um mergulho dentro deste mundo não racional. O inconsciente e o consciente existem num estado profundo de interdependência, e o bem-estar de um é impossível sem o bem-estar do outro. E o bem-estar dos dois depende da comunicação de um com o outro, que só é possível num estado não racional. Por este motivo, Jung deu grande valor a todos os caminhos não racionais traçados pelo homem ao longo dos anos para explicar o mistério da vida e o conhecimento sobre o universo e sobre si mesmo. Ele reconheceu de pronto que o tarô tinha sua origem nos padrões mais profundos do inconsciente coletivo, que era então uma ponte não racional de comunicação entre o inconsciente e o consciente. Por isso que o tarô é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, porque o tarô é formado por 22 arquétipos que acessam diretamente o nosso inconsciente e são pontes não racionais de comunicação. Eles vêm para dizer o que o nosso inconsciente está querendo que a gente enxergue. O tarô é muito mais do que um jogo. Os 22 arcanos maiores do tarô, ou seja, os 22 arquétipos do tarô, nos contam uma história simbólica sobre o nosso próprio inconsciente, sobre o nosso próprio processo de evolução interior. Compreender cada arquétipo do tarô é compreender várias partes de si mesmo, da sua própria jornada. E arquétipo o que seria? Sem conceituar, vou dar um exemplo. Mãe. Mãe é um arquétipo. Quando você ouve a palavra mãe, a sua mente é abastecida de várias informações. E essas informações vêm da onde? Do arquétipo da mãe, do inconsciente coletivo, que está lá, a mãe perfeita. É a mãe que cuida, é a mãe que se dedica, é a mãe que ama. Mãe é um arquétipo. Não importa se a sua mãe foi ou não perfeita. No seu inconsciente existe um pacote de informações sobre o arquétipo mãe, um monte de ideias que define a mãe. Da mesma forma, existem outros arquétipos, do rei, do herói, do tolo, do pai, da princesa, da bruxa, infinitos arquétipos. O nosso inconsciente coletivo é formado por arquétipos. Jung percebeu que acessar esses arquétipos na clínica através de contos de fadas e filmes ajudava muito no processo de autoconhecimento da pessoa, porque através desta ideia a pessoa sai do discurso racional diretamente para o inconsciente. Vou dar um exemplo. Peça para uma pessoa que você mal conhece falar sobre ela mesma. Talvez ela fique desconfiada, desconfortável. Ela não vai falar. Agora peça para essa mesma pessoa que você mal conhece falar sobre um personagem de um filme que ela gostou muito ou de um conto de fadas.
Normalmente a pessoa fala sem o menor problema, ela dá detalhes, ela se empolga. E na verdade, ela não está falando do personagem, ela está falando sobre ela mesma. Quando nos identificamos com uma história ou um personagem, a gente se identifica porque naquela história tem muito de nós ali, da nossa própria personalidade, da nossa própria história de vida, da nossa própria vida, que está inconsciente. E a gente gosta daquela história ou daquele personagem e nem sabe o porquê. Crianças fazem muito isso, vivem brincando que são o próprio personagem que eles mais gostam. E esta escolha, na verdade, diz muito mais sobre quem são e o que sentem. Por isso que o tarô é tão interessante como ferramenta de autoconhecimento, porque são mais 22 arquétipos para brincar de comunicar algo bastante importante do seu inconsciente para o consciente. O autoconhecimento, através dos arquétipos dos arcanos maiores do tarô, é chamado de caminho do louco ou jornada do herói. O caminho do louco é o caminho que nós próprios percorremos na nossa vida, na nossa jornada, tanto externamente como internamente. É o sair da caverna de Platão, descobrir que existe um universo lá fora, esperando a gente para traçar uma jornada de descoberta de coisas muito boas e de coisas terríveis também. Se observarmos em sequência, vamos perceber que os arcanos contam uma história muito semelhante à jornada do herói de contos e mitologias. E assim como na jornada do herói, cada etapa dessa jornada fala sobre os nossos processos internos. Caminhar na vida é um processo de autoconhecimento. Por isso que o uso do tarô como ferramenta terapêutica e de autoconhecimento é tão eficaz, porque podemos compreender padrões de comportamento e, a partir desta compreensão, traçar uma direção no caminhar da vida. Se você se identifica com o arquétipo do louco ou do herói, percorrendo o caminho na vida em busca de sabedoria e autoconhecimento, eu te convido a vir fazer parte do meu curso de formação e autoconhecimento em taroterapia. Próxima turma, dia 23 de outubro, como início. Para maiores informações, entre em contato por este número do WhatsApp.